Olá, você é assinante da revista Cruzoé que nos acompanha. Olá, meu nome é Guilherme Mendes, sou repórter da revista e no Cruzoé Entrevista da Semana a gente vai conversar com Marcelo Issa, diretor executivo da Transparência Partidária, falar um pouco sobre a transparência dos partidos 10 anos depois aí dos grandes atos de rua de 2013, como os partidos estão hoje e principalmente se eles estão evoluindo nesse sentido. Doutor Marcelo, obrigado por nos receber e uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a você e a todos os assinantes. Boa tarde. Marcelo, eu queria começar fazendo uma pergunta sobre 2013, né? Assim, a gente tem discutido nesse último mês aí os 10 anos dessas manifestações e a gente lembra, assim, o ponto em comum era que em 2013 havia um certo cansaço sobre a política tradicional e também, até certo ponto, sobre os partidos. E foi um momento onde a população tentou ali tomar para si as rédeas da democracia fora dos partidos, aparentemente. Então eu faço essa pergunta, desde 2013, os partidos eles fizeram manobras para se aproximar dos cidadãos ou para se tornar mais transparentes? Que saldo que você faz? Olha, é muito interessante você começar perguntando sobre junho de 2013, porque a questão partidária esteve no centro daquelas manifestações, mas num sentido, eu diria, negativo. Era bastante comum a rejeição a qualquer bandeira partidária nas manifestações, um sentimento de aversão aos partidos que, obviamente, não se iniciou no junho de 2013 ou nas proximidades daqueles atos. Era algo que já vinha já de muito tempo detectado numa série de levantamentos em que os partidos políticos tradicionalmente aparecem nas últimas posições entre as instituições que têm algum tipo de prestígio junto à sociedade. Esse sentimento antipartidário vai se intensificando ao longo dos anos seguintes e se transmuta, eu diria, num sentimento antissistema, mais amplo até que em relação apenas aos partidos políticos, uma aversão a toda a política. E isso redunda de modo mais concreto nas eleições de 2018, com a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se colocava, né, como um político antissistema. De lá para cá, os partidos fizeram algumas tentativas de reformular o seu posicionamento junto ao eleitorado, junto à população. E eu digo o seu posicionamento e não suas práticas efetivas, porque essa reformulação ficou muito mais restrita ao nível, eu diria, da forma, e não avançou em relação ao conteúdo. Ou seja, muitos partidos alteraram a sua própria denominação. Esse é um fenômeno bastante disseminado e que é bastante fácil de localizar no tempo, nesses anos que seguiram a junho de 2013. Né? Nós tivemos, por exemplo, o MDB, que nasceu como MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e depois, em função de alteração legislativa, mas agrega a nomenclatura, deixando evidente que se trata de um partido. Na esteira desse reposicionamento de imagem, digamos assim, também subtrai, talvez seja o primeiro a subtrair a nomenclatura partido, e
depois uma série de outras legendas também seguem esse caminho, e algumas buscando, inclusive, se posicionar como movimentos, né, da sociedade, como iniciativas que rejeitariam, né, as velhas práticas partidárias que, historicamente, no Brasil, e é bom que se diga não apenas no Brasil, muitas vezes concentram poder nas instâncias burocráticas, ou seja, tem um nível de democracia muito incipiente, intrapartidária. Da mesma forma, as práticas de transparência, de prestação de contas aos filiados e aos eleitores, de um modo geral, também ficam comprometidas. Então, eu diria que as alterações que o junho de 2013 provocou no sistema partidário brasileiro foram muito mais de forma que de conteúdo, o que é bastante lamentável, porque os partidos políticos são o coração do sistema político brasileiro, e nós entendemos que eles devem ser fortalecidos, mas a partir desses pilares, da transparência, da democracia interna, da equidade na distribuição não só de recursos financeiros, mas também de recursos de poder entre os diferentes integrantes, os diferentes grupos integrantes dos partidos políticos, e também em relação à integridade, mecanismos para prevenção e repressão de ilícitos no âmbito dos partidos políticos. Nós perdemos, na minha opinião, uma grande oportunidade de avançar nesse sentido, muito também em função da responsabilidade que os próprios partidos têm, porque muitas vezes caminham em sentido oposto a esses pilares que eu mencionei. Entendi. E em que sentido, em que contexto que a gente consegue encaixar esse projeto que foi aprovado de uma maneira tão acachapante ali na Câmara sobre a injúria a políticos e pessoas politicamente expostas? Houve apoios de partidos do PT ao PL dentro dessa proposta, que foi muito mal vista por partes da sociedade. Então, assim, dentro dessa letargia dos partidos em se modificar, esse processo, esse projeto, ele entra em que contexto? É um contexto até mais abrangente, eu diria, porque o projeto não diz respeito apenas à questão partidária, ele trata das pessoas politicamente expostas. Então, não apenas os dirigentes partidários são pessoas politicamente expostas, não apenas os partidos são pessoas politicamente expostas, mas todos aqueles que têm algum nível de proximidade com os tomadores de decisão são pessoas politicamente expostas, de acordo com a legislação internacional, com as boas práticas internacionais e também com aquilo que o Brasil adota em termos de políticas públicas para a repressão a ilícitos, especialmente a repressão a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, existe uma resolução do COAF que define quais são as pessoas politicamente expostas, partindo exatamente desse racional, ou seja, as pessoas que têm um poder de tomar decisões, um poder de contato com recursos públicos, da mesma forma, as pessoas próximas a esses que operam recursos públicos devem ser consideradas e são consideradas para os fins dessa resolução do COAF pessoas politicamente expostas, em relação às quais os órgãos de fiscalização financeira, contábil, do poder público devem ter um cuidado maior no que se refere ao monitoramento das transações realizadas por essas pessoas.
Então, a lógica é a seguinte: pessoas que têm contato com recursos públicos e pessoas próximas, que muitas vezes a experiência demonstra são utilizadas, essas pessoas próximas, para funcionar como laranjas, ou seja, como intermediários em transações ilícitas para lavagem de dinheiro, devem ter as suas transações financeiras mais controladas, monitoradas com mais atenção. Essa é a lógica em qualquer país civilizado do mundo. E essa era a lógica que operava no país, no Brasil, e segue operando, tomara que continue assim, mas, de acordo com essa proposta, o PL 2720 de 2023, que você menciona, que é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, essa lógica se inverteria. De acordo com essa proposição, essa lógica se inverteria para, então, determinar que as pessoas politicamente expostas, ou seja, os políticos, os dirigentes partidários e pessoas próximas a esses indivíduos, não poderiam ter uma atenção especial das instituições financeiras e dos órgãos de fiscalização por serem pessoas politicamente expostas, ou seja, inverte a lógica, determinando inclusive que se houver qualquer constrangimento na hora de abrir uma conta, obter um empréstimo, fazer alguma transação financeira, essas instituições e pessoas responsáveis por esse suposto constrangimento poderiam responder criminalmente. Então, é uma inversão total da lógica de proteção da coisa pública que o próprio conceito de pessoa politicamente exposta atribui. E eu entendo que é mais um movimento no mesmo sentido das diversas alterações que nós vemos ocorrer de fato ou serem propostas, muitas vezes, para modificar a lei eleitoral ou a lei dos partidos, e que, infelizmente, não é também algo que tenha surgido no pós-junho de 2013, mas que, infelizmente, se manteve, né, após 2013, sempre essas proposições ou alterações orientadas a flexibilizar as sanções aplicáveis a partidos políticos, a tomadores de decisão de uma maneira geral, suavizar sanções e também, digamos assim, diminuir as prerrogativas dos órgãos de controle. Então, eu entendo que mais um passo nessa direção, que eu considero bastante perigosa, porque pode manter ainda muito viva essa chama do sentimento antissistema. Eu acho que pode não só manter viva, como alimentar. Então, em resumo, eu diria que a cada vez que o sistema político dá um passo nessa direção, ele mantém viva e alimenta a chama do sentimento antissistema. Excelente. Marcelo, a gente teve aí nos últimos 2 anos, nas últimas 2 eleições, 2 mudanças na lei eleitoral muito relevantes. Uma delas que é a imposição de cotas para candidaturas femininas, e agora, mais recentemente, até na eleição passada, já se iniciou as primeiras etapas de uma cota para candidaturas negras, com o dobro de votos para fins de totalização e marcação de cadeiras no parlamento. O que acontece é que já nas primeiras eleições com a cota de candidaturas femininas, a gente já ouviu falar de muita fraude e muito uso de laranjas para que cumprisse esse número, essa cota de candidaturas. Inclusive, a bancada do PL no Ceará, na Assembleia Legislativa, foi inteiramente destituída ou perdeu o mandato, né?
por fraude à candidatura da cota feminina. Eu pergunto para você se eles sonegam essas informações, na sua visão, se os partidos sonegam essas informações, e já emendando numa segunda pergunta, quem que é a instituição capaz de parar uma malversação da esfera pública pelos partidos? É o STF, é o TSE, ou se é a própria imprensa, é a sociedade? Como que você enxerga isso? Bom, com relação às candidaturas de mulheres, os partidos têm demonstrado uma dificuldade muito grande em cumprir determinações singelas, eu diria, em relação a esse tema, e antigas. Desde 2009, por exemplo, a lei partidária determina que 5% dos recursos do fundo partidário sejam destinados a programas de promoção da participação da mulher na política. E os partidos sistematicamente não cumprem, como regra geral, essa determinação. A destinação de recursos para campanhas de mulheres também é um outro problema bastante grave e ao qual se soma mais recentemente a destinação de recursos para campanhas de mulheres negras, porque nenhum dos dois comandos tem sido efetivamente cumprido. E isso se deve a uma série de fatores, não é uma questão que tenha apenas uma causa. Claro que os partidos têm e devem ter autonomia para definir as suas estratégias eleitorais. No entanto, é preciso que os partidos sejam, sobretudo, internamente, antes de tudo, melhor dizendo, internamente democráticos. Eu costumo dizer que a questão da participação de mulheres e negros e outros grupos socialmente majoritários e historicamente minorizados ou politicamente minorizados, apenas caminhará, de fato, com consistência para que tenhamos mais representatividade na política institucional, quando esses grupos também estiverem representados ou presentes nas estruturas de decisão interna dos partidos políticos. Entendo que é necessário criar estímulos, incentivos para que mulheres, negros e outros grupos marginalizados ocupem também as estruturas dos partidos políticos. Existem experiências nesse sentido, fora do Brasil, que promovem reflexos bastante significativos nos parlamentos, na ocupação de cargos na máquina pública. Então, os partidos, como respondendo à sua pergunta, em alguns casos, sim, já demonstradamente sonegaram informações, apresentaram candidaturas laranja, candidaturas fantasma, a pretexto de cumprir a cota, sem dar efetiva condição de participação para essas mulheres, sem destinar recursos suficientes para essas mulheres, ou então, muitas vezes, destinando os recursos na antevéspera, digamos assim, do pleito eleitoral, apenas para que fique registrada a tramitação de uma determinada quantia por essas campanhas, que logo em seguida é transferida para campanhas de homens. Então, é um problema muito sério, mas que certamente não será resolvido com mais uma anistia, tal como se coloca agora com a proposta de emenda à Constituição 9 de 2023, a PEC 9, que anistia o descumprimento de repasses para as campanhas de mulheres e pessoas negras e, além disso, todas as irregularidades cometidas pelos partidos políticos até uma eventual promulgação dessa emenda. E são irregularidades como, por exemplo, a construção
de piscinas ou saunas ou aquisição de veículos de luxo para uso dos dirigentes partidários, reformas em suas próprias residências, esse tipo de benfeitoria, são irregularidades. O Tribunal Superior Eleitoral, ano a ano, identifica. É claro que esses exemplos que eu cito são os mais emblemáticos, mas há uma série de outras irregularidades que a Justiça Eleitoral identifica, não apenas na gestão dos recursos do fundo partidário, mas também na gestão dos recursos do fundo eleitoral, e essa PEC anistiaria todas as irregularidades em relação à primeira dimensão. Então, eu insisto, aparentemente, lamentavelmente, o sistema político brasileiro ainda não compreendeu que para mudar a política e para evitar o sentimento antissistema que pode levar à instituição de autocracias, inclusive, é necessário reformar os partidos. Para mudar a política é preciso reformar os partidos. Os partidos são o centro do sistema político e, lamentavelmente, nas discussões que se colocam eventualmente sobre reforma política, os partidos são os grandes esquecidos. Então, discute-se muito sobre o sistema eleitoral, se vamos ter o sistema distrital, o sistema distrital misto, o modo de financiamento, se está permitido o financiamento de pessoas físicas ou jurídicas, mas quase não se discute as regras de governança dos partidos políticos, as regras de accountability, de prestação de contas, e enquanto não fizermos isso, seguirmos caminhando no sentido oposto, eu entendo que os riscos para a democracia brasileira são muito significativos. Como pergunta final, eu queria citar 2 casos concretos aqui. O primeiro a gente citou no antagonista, até que o presidente Lula, hoje presidente, recebe um salário de presidente, mas ele também recebeu um salário como líder partidário do PT, enquanto era presidente, agora em 2023. Ao mesmo tempo, a gente tem aí o caso do PL do Jair Bolsonaro, que paga um salário pro presidente, hoje ex-presidente, e ao mesmo tempo ele ainda recebe as aposentadorias do Exército, recebe as aposentadorias da Câmara, e mais recentemente, até esse final de semana, ele começou a receber Pix dos apoiadores aí como uma forma de apoio ao julgamento que ele está passando pelo TSE. Aí a pergunta que eu tenho o partido ele tem autonomia de definir a quem ele paga, quem apoia o partido e quem presta serviço ao partido. Mas nesse caso, você considera que é correto o pagamento aos ex-presidentes, visto que eles recebem outros vencimentos? No caso do Lula hoje, por exemplo, ele já tem um emprego, no caso. Como que você enxerga essa confusão entre líderes partidários e o partido? Olha, existe quem defenda que a autonomia partidária, inscrita no artigo 17 da Constituição e que deve ser preservada sempre como um valor importantíssimo, mas não absoluto, como nenhum valor numa democracia, como nenhum instituto jurídico, há quem defenda que a autonomia partidária abarcaria, inclusive, os recursos públicos recebidos pela agremiação, ou seja, uma vez que o recurso sai do fundo partidário, recurso público, e ingressa na conta do partido político, o partido político teria total e absoluta, ou quase absoluta, autonomia para definir como utilizar esse recurso. Num outro sentido, existem aqueles que entendem que as regras, digamos, de trato ou de manejo dos recursos públicos que a administração pública deve observar seriam aplicáveis aos partidos políticos. Eu entendo que, ou seja, e aí seria
necessário realizar licitações para contratações, todo um trâmite previsto ali na lei das licitações, por exemplo. Eu entendo que as duas posições são extremadas, né? Os partidos políticos não devem ter total e absoluta autonomia para manejar os recursos públicos, mas também não devem se submeter a todas as regras que incidem sobre os órgãos públicos. É preciso que sim, os partidos manejem os recursos públicos com um nível de autonomia, mas que preservem alguns princípios fundamentais que devem ser observados ali também para a administração pública, como a transparência, a publicidade, a moralidade. Então, nesse sentido, é claro que remunerar com recursos privados, recursos de doações recebidas pelos próprios filiados, esses ex-presidentes ou qualquer membro do partido, me parece que seria uma situação abarcada pela autonomia partidária e como se trata de recurso privado, quem faz a doação é que teria de, enfim, manifestar seu descontentamento se a destinação não lhe parecesse adequada. Mas para isso também seria necessária transparência. Agora, esse destino de recursos públicos para indivíduos que têm outras rendas, outras fontes de renda, ou que eventualmente não estejam efetivamente trabalhando para os partidos políticos, aí sim me parece bastante questionável. Ou seja, um ex-presidente ou um presidente em exercício que receba recursos públicos por meio do partido político, supostamente como remuneração por algum serviço prestado, o mínimo que se exigiria então é que o partido demonstrasse qual foi efetivamente a justificativa para o recebimento daquele recurso, qual foi o trabalho desempenhado por aquele indivíduo. E aí, mais uma vez, voltamos à questão da transparência, para que então se possa fazer, digamos assim, um juízo de valor, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista legal, a respeito desse assunto, né? Excelente. Queria agradecer ao Marcelo Issa, obrigado pelas gentis palavras, obrigado por esse tempo conosco aqui no Cruzoé Entrevistas. Eu que agradeço o convite, à disposição. Vocês que acompanharam, esse foi o Cruzoé Entrevistas, nós voltamos na próxima semana. Até lá.